Aleluia. Obrigado, pastora Dilson. Uma honra, querido, estar aqui nessa noite. Uma alegria poder compartilhar daquilo que Deus colocou no meu coração. Entendemos que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 lá fora. Porque eu creio que Deus tem algo para derramar sobre as nossas vidas, falar o nosso coração, alinhar muitas coisas na nossa caminhada, na nossa jornada. E o tema dessa mensagem, dessa palavra, homens que vão herdar as promessas. Quantos que tem promessa de Deus para a sua vida? Eu creio, querido, que é o nosso maior objetivo conquistar. Eu amo, me alegro muito quando vejo pessoas conquistando. A provisão, eu já celebro a construção do templo. Você crê nisso, querido? Cremos que servimos a um Deus de promessa, de buscarmos mais a Deus, isso mais e mais. Então, você está feliz porque está na casa de Deus? Então fala para o seu irmão, estou tão feliz. Não, fala com fé assim, irmão. Estou tão feliz que até vou pagar um lanche para você hoje. Amém, querido? Então, você é profeta nessa casa, pastor Adilson falou. Então, você já vai sair daqui, todo mundo já vai sair aqui abençoado dentro dessa promessa que você recebeu do seu irmão. Amém? Eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus, ou seu iPad, seu iPhone. Provérbios capítulo 11, verso 29. Eu creio que as promessas de Deus são condicional. Nós precisamos cumprir a nossa parte. Cremos que todos temos promessas, mas a promessa de Deus são condicional. As nossas ações, a nossa atitude, aquilo que Deus tem para nós. E eu quero falar um pouco sobre isso. Provérbios 11, verso 29. Quem achou, diga amém. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Quem não tem, diga misericórdia. Misericórdia, irmão. Homens têm vergonha de andar com a Bíblia. Nós precisamos andar com a espada de Deus na mão, e é um privilégio. Provérbios 11, 29, você achou? A parte A diz assim: o que perturba a sua casa, herda o vento. Olha que forte essa palavra, querido. Quando eu li esse versículo, isso mexeu comigo. O que a palavra de Deus está escrito, tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. E ele diz: o que perturba a sua casa, herda o vento. A Bíblia, a mensagem, ele diz assim: o que não cuida da sua família, acaba de mãos vazias. Já parou para pensar nisso, querido? Imagine, querido, nós na caminhada, na jornada, e até mesmo pensando na eternidade, ou no momento que estamos aqui, com a expectativa de receber algo de Deus. Imagine, você faz parte de uma família, de uma herança, e de repente nós vamos ler o testamento, o qual você tem direito. E de repente esse testamento diz: pastor Adilson, você é um cara fiel, você vai herdar um prédio na praia de Caiobá com 70 apartamentos. Você, irmão, vai herdar um sítio com 2.000 alqueires de terra, com não sei quantas cabeças de gado. E você tem essa expectativa, você vai herdar uma chácara com piscina aquecida, muito bom, um ambiente muito bom. São promessas de Deus, porque você é herdeiro de tudo isso. Mas você, irmão, você no testamento está aqui que você vai herdar o vento. Já parou para pensar nisso, querido? Na eternidade nós almejamos, buscamos, servimos porque almejamos os galardão, mas diante de um testamento, o texto diz, você vai herdar o vento. Porque você foi um perturbador da sua casa. Você não cuidou da sua casa. Você não cuidou da sua família. Isso é algo que me chamou muita atenção na minha caminhada como pastor, como marido, como um dono de uma família, como sacerdote. E nós estamos aqui com homens que têm algo para zelar pela sua casa. Imagine você vai herdar o vento. E daí você vai ter que fazer uma sociedade com a Dilma. Imagine só, querido, Vou me associar com ela, porque ela sabe como encaixotar o vento, empacotar o vento. Então, nessa questão, nós precisamos muito entender. Mas esse versículo, querido, é muito sério. Na nossa jornada, na nossa caminhada, nós buscamos conquistar. Nós buscamos as promessas de Deus. Mas o texto de Provérbios diz: aquele que perturba a sua casa, ou que não cuida da sua casa, acabará de mãos vazias. Imagina a nossa caminhada, a nossa jornada, pensar como isso. Eu tenho certeza
né, que todo cristão que nasceu de novo tem o desejo de ver sua casa herdar as promessas, acima de tudo, herdar o reino. Esse é o nosso maior objetivo, né? Agora, levar a sua casa, a família, discípulo, ou nós mesmos, né, a herdar as promessas ou o reino, é um grande desafio, mas que é possível. Né? Como nós vimos aqui, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, né, e de repente ele recebeu Lia. Nós precisamos a cada dia olhar para a nossa vida, da nossa caminhada. Né? Deus tem promessa para a nossa vida esse ano, Deus tem promessa para você esse ano, mas a nossa conduta, a nossa maneira de caminhar, né, tem tudo a ver se vamos ou não receber as promessas de Deus para nós. Às vezes caminhamos tanto tempo, né, e não recebemos as promessas, não experimentamos mais de Deus, não crescemos, não prosperamos, porque temos que alinhar algumas coisas na nossa vida, para não acabar de mão vazias. É triste, irmão, você ver pessoas, né, caminhando dentro da igreja, né, e essa questão, mas acabam de mão vazias, sem viver as promessas de Deus para a sua vida. E eu quero falar de 3 virtudes para a sua casa não herdar o vento, para que você não herde o vento, para que você viva a plenitude de Deus, para que você receba mais de Deus. E eu creio, e eu sinto um ambiente profético nessa noite sobre este lugar, ao qual Deus quer liberar as suas promessas, as suas bênçãos sobre nossa vida, sobre a nossa casa. Há um lugar de paz, há um lugar de conquista, há um lugar de bênção. Eu amo quando a palavra de Deus, presta atenção nisso, um dia na casa de Deus vale que 1000 lá fora. Porque hoje é um dia onde Deus pode te tocar de uma maneira sobrenatural, abrir portas, abrir a janela do céu e derramar uma bênção sem medida. Hoje é o dia, querido, presta atenção, de Deus te dar uma ideia, né, um planejamento para você colher e herdar todas as promessas de Deus para a sua vida. Porque nós servimos um Deus abençoador. Então, 3 virtudes para que a sua casa não herde o vento. Primeira coisa, é fundamental cuidar do nosso caráter. A integridade, nossa santidade, ser um crente completo, né, pleno na caminhada com Deus. Quem não cuida do seu caráter vai bagunçar a sua casa e vai herdar o vento. A importância da nossa integridade, do nosso caráter, na nossa caminhada, na nossa jornada, né, de ser autêntico, homens de verdade, homem realmente, né, que vive a plenitude de Deus, que vive a palavra, que pratica, né, aquilo que ouve no dia a dia. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 6, verso 11, diz assim, presta atenção nisso, como o caráter vai te recompensar. Como o caráter vai levar você a herdar as promessas de Deus. Como o caráter vai te recompensar com as promessas de Deus e você não vai acabar de mãos vazias. Talvez você lembre de pessoas que estavam aqui, né, mas porque não foram pessoas íntegras, pessoas de caráter, estão hoje vivendo de mãos vazias, perderam tudo. Quantas pessoas que lutaram, conquistaram muitas coisas, né, mas porque desviaram o seu caráter, desviaram a sua vida dos princípios de Deus, acabaram de mãos vazias. E nós estamos aqui hoje para entender que temos promessas de Deus para a nossa vida. Gênesis capítulo 6, verso 11, diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, eis que estava corrompida, porque todos os seres viventes haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência, por causa deles. Por causa de quem? Por causa do homem. Eis que o destruirei juntamente com toda a terra. Faça uma arca de tábua de cipreste. Nela você terá compartimento e revestirá com betume, por dentro e por fora. Deste modo você fará. Seu comprimento será de 130 metros, e a largura de 22, e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Por quê? Vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo o ser que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra será destruído. Mas, o fator mas é importante. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Verso 22, foi o que Noé fez, conforme tudo que o Senhor havia ordenado, assim ele fez. Capítulo 7, verso 1 diz assim, o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio desta geração.
Deus olha para a terra, querido, e nós precisamos olhar para a nossa vida. Noé viveu num tempo muito parecido com o nosso. Muito parecido, né? Mas sua integridade, seu caráter, fez com que ele salvasse a sua casa. Não acabasse de mão vazia. Estamos vivendo um tempo difícil onde o certo tornou errado. O errado se tornou certo. Não para nós. Nós precisamos entender que o certo para Deus é o certo. O próprio Jesus falava que nos últimos dias será como nos dias de Noé. E nós precisamos atentar para a nossa vida, né, para não acabar de mãos vazias, para não herdar, né, perdemos as promessas do reino, aquilo que Deus tem para nós. Então nós podemos olhar para a vida de Noé, né, que diante de uma situação, uma questão, e que nós podemos olhar para o nosso tempo hoje, o que nós precisamos é preservar a nossa integridade, a nossa santidade e o nosso caráter, para que nós possamos viver as promessas de Deus para a nossa vida. E eu creio, não apenas as promessas da eternidade, mas eu creio, né, e eu tomo muito posse do versículo onde Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Você crê nisso, querido? Isso é uma promessa de Deus para nós, mas porque muitas vezes não herdamos isso, porque muitas vezes vivemos uma vida de escassez, de miséria, né, de falta. Não, eu creio que nós precisamos entrar neste nível de promessa. Ei, nós queremos ver esse povo herdar as promessas de Deus. Então, para que a nossa casa não herde o vento, ou acabe com as mãos vazias, precisamos cuidar do nosso caráter, da nossa integridade, e vivemos de uma forma justa e completamente devota a Deus e os seus princípios. Nós precisamos valorizar isso mais e mais. Noé era um homem justo, íntegro, entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus, tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus, vivia na presença de Deus. Não é apenas frequentar uma igreja, mas andar, né, na nossa caminhada, quando nós deslocamos, Deus está conosco. Você crê nisso, querido? Geralmente, quando a Bíblia usa o termo justo, significa santidade. Noé era um homem santo no meio de uma geração pecadora, no meio de uma geração corrupta. Eu pergunto para você que no meio dessa geração, como anda a sua integridade? Como anda a sua santidade? De que maneira você quer acabar com a sua vida? De que maneira você quer acabar com a sua história? Você quer viver as promessas de Deus? Você quer receber as promessas que Ele tem? Então, né, significa santidade. É uma pessoa que entende os princípios de Deus e aplica na sua vida, aplica na sua casa, aplica no seu trabalho, aplica na sua sociedade, né? Porque é dessa forma que Deus olhou para Noé. Eu vou acabar com tudo, né? Vou destruir tudo. Mas você, Deus viu em Noé um homem íntegro. Então, querido, para que nós possamos viver uma vida debaixo de promessa, de colheita, de conquista, nós precisamos olhar para a nossa integridade e entender o poder de você viver uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida que agrada a Deus. Então, o lugar mais importante da terra para exercer santidade é na família. É no nosso lar, é na nossa casa, né? O lugar mais importante para você entrar e trazer para dentro da sua casa, né? Como Deus falou para Noé, Noé, faça uma arca e por fora você vai fechar com betume, por dentro e por fora. Por quê? Para que nada do mundo entre para dentro da sua casa. Eu pergunto para você, querido, o que você está trazendo para dentro da sua casa? O que você está acessando no seu celular, na sua internet, que está trazendo peste para dentro da sua casa e a sua família vai acabar de mãos vazias? Não vai herdar as bênçãos de Deus, não vai viver as promessas de Deus, não vai colher os frutos, né, de uma caminhada cristã, porque você está negligenciando, né, como sacerdote, como um homem, né, que Deus tem e quer usar para abençoar a sua casa. Mas toda a sua geração, seus filhos, pode acabar de mãos vazias, porque você não tem cuidado da sua casa. E muitas vezes, que nós somos homens trabalhadores, homens que realmente que lutam, que buscam, que saem cedo para, né, buscar o sustento para a sua casa. Mas muitas vezes chega o final do mês de mãos vazias. Será que nós não precisamos olhar para a nossa vida, para a nossa jornada e para a nossa caminhada, que a gente não está abrindo algumas concessões, né? Nós precisamos ter uma vida santa, querido. Não é 95%, não é 99%, é 100% para o Senhor. Assim era Noé, no meio dos seus contemporâneos, né, que Deus, né, uma ira de Deus veio sobre, vou destruir. Um Deus santo, um Deus de amor, né? Então nós vamos entender, querido, na família, a família é o lugar mais importante para você exercer santidade,
para que a sua geração, para que os seus filhos não acabem herdando maldição, né, e acabando com as mãos vazias. O que você vai deixar para os seus filhos, né? Na família, porque ninguém vai entender amor e graça de Deus se não viver santidade, principalmente nos relacionamentos familiares. E aqui também nós podemos dizer, né, acrescentar a igreja, a família de Deus. Nós precisamos viver santidade nos relacionamentos dentro da igreja, né, porque é a casa de Deus, para que nós possamos viver a bênção de estar na casa de Deus. Este lugar é um lugar de promessa, este lugar é um lugar de bênção, é um lugar de conquista. E nós precisamos ser leal uns aos outros, para que nós possamos não acabar de mãos vazias. Então leve a sério, querido, né, o seu caráter, a sua integridade. Uma das coisas que eu mais prego na minha igreja, que eu aprendi com o meu pai, esse valor o meu pai me ensinou. Eu lembro, querido, que um dia, né, como criança ou um adolescente, eu cheguei em casa, querido, porque achei na rua uma bola de futebol. Nem era de capotão, como dizia antigamente, né, mas uma bola de plástico muito bonita. Mas naquele dia meu pai me deu uma lição muito importante, que mexeu com a minha vida financeira, né, o qual eu prezo por essa. Isso antes de ser um pastor em Pinhais, eu era um empresário, o qual tinha muita bênção de Deus sobre isso. Mas naquele dia que eu cheguei em casa, meu pai fez eu provar para ele que eu tinha achado na rua aquela bola. Que eu não tinha tocado, que eu não tinha roubado, que eu não tinha pecado, algo que era ilícito para trazer para dentro da minha casa. E naquele dia meu pai me ensinou: filho, nunca toque naquilo que não é seu. E hoje, querido, eu colho fruto na minha vida, na minha prosperidade, porque meu pai foi um homem íntegro que prezou pela integridade e a santidade. Para que nós possamos viver, querido, que os nossos filhos, a nossa geração, possa viver as promessas de Deus. Nós, como sacerdote, precisamos zelar pela nossa casa, pela nossa família, para que a nossa família não acabe de mãos vazias. Santidade ao Senhor, integridade. Sabe, querido, Deus não precisa de santidade, Deus é santo. A santidade vai te beneficiar. A santidade vai levar você a um lugar de conquista. A integridade, a fidelidade a Deus, a lealdade, né, nos relacionamentos, vai levar você a um homem de conquista, um homem de entrar na terra prometida e colher e viver de uma terra que mana leite e mel. Este é o lugar de promessa, querido. Essa casa é um lugar de promessa. A gente vê a integridade dessa casa. Eu estava ali em cima, eu vejo Deus neste lugar. Esse é um lugar de aliança, esse é um lugar de integridade, esse é um lugar de santidade. E esse é um lugar de promessa para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Hoje é uma noite profética, o qual Deus quer te dar. Abençoar a sua casa e a sua família. Preserve a sua santidade, a sua integridade. Segunda coisa, querido. Segunda virtude que nós precisamos da nossa caminhada para herdar, para não acabar de mão vazia. Aprenda a resolver os conflitos. Ou seja, né, ou melhor, seja a solução e não o problema. Nós precisamos, querido, ser essas pessoas que resolvem o problema, né? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, 14, texto que nós lemos: faça uma arca, né, de tábua de cipreste, nela você fará compartimento e revestirá com betume por dentro e por fora. Nós precisamos, na nossa jornada, na nossa caminhada, ser a solução, não o problema. O que você é na sua casa? Né? O que você leva para dentro da sua casa? Você precisa, querido, aprender a resolver os conflitos, né, que temos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Você precisa se colocar, né, como sacerdote. Eu sou a solução, não o problema. Sabemos que no lugar de casa, de família, mas, né, como você é visto, né, e até mesmo vamos trazer para dentro da igreja, né, como você é visto nessa casa. Você é aquele que é a solução. Pastor Adilson, sua equipe aqui, olha, cara, né, temos uma questão aqui. Não, essa pessoa vai resolver esse problema. Né? Deus estava com uma situação, uma questão, né, isso, aquilo, né, e Noé foi a solução para a sua casa e para a sua família. Ele fez uma arca. Ele salvou a sua casa não terminou, não foi destruída, né? Ele não acabou de mão vazia, porque dentro de uma situação, ele foi a solução. Eu pergunto para você, querido, no dia a dia, na história,
nos relacionamentos, na caminhada, na jornada, na empresa, aonde você está. Você é visto como aquele cara que resolve os problemas, ou você é aquele cara que só traz problema? Na sua jornada, na sua caminhada, você precisa aprender a entender isso. A Bíblia diz, né, em Gênesis capítulo 7, verso 5, Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Nós temos uma missão, nós temos algo para fazer. Noé tinha 600 anos de idade quando a água do dilúvio inundou a terra. Por causa da água do dilúvio, Noé entrou na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Noé trouxe uma solução para a sua casa. Resolveu o problema. Né? Eu pergunto para você, querido, como você é como um sacerdote? O que você está trazendo para dentro da sua casa? O que você está colocando, né, para os seus filhos? Você está trazendo a resposta? Você está sendo a resposta? Você está sendo a solução para a sua casa? Você está sendo o profeta dentro da sua casa? Você está sendo um homem que alinha os princípios e os valores dentro da sua casa? Naquele dia, né, o meu pai, diante daquela situação, ele trouxe uma direção para a minha vida. Ele foi, né, uma solução para a minha vida e viver integridade. E hoje eu colho o fruto disso. Eu pergunto para você, querido, né, assim como Noé, ele resolveu o problema da sua família, trazendo uma solução, construindo uma arca. Quanto tempo isso durou? Uma jornada, uma caminhada, mas no final do tempo, a sua família não acabou em nada. A sua família não acabou de mãos vazias. No dia a dia, querido, como você é conhecido? Como você é visto? Aquela pessoa realmente que, cara, né, diante de um grande desafio que essa igreja tem, nós temos pessoas que não trazem só problema para essa casa. Nós não viemos uma igreja só para trazer problema ou fazer crítica ou isso e aquilo. Nós precisamos colocar, cara, eu estou vendo uma necessidade, eu estou vendo uma dificuldade. Eu não vou vir aqui para criticar, eu vou vir aqui para ser uma solução. Para resolver certas coisas, querido. E no final, na eternidade, você vai ter a recompensa. Você vai colher o fruto de uma fidelidade, de uma lealdade, de construir algo, querido, que nós não estamos construindo apenas para essa terra. Mas nós precisamos entender, querido, que nós vamos construir para a eternidade. E nós precisamos entender que, assim como Moisés, que ele abriu mão de certas coisas, né? Viver uma vida, abriu mão do palácio para estar, né, no meio do povo de Deus, porque ele almejava o galardão. Ele almejava as promessas. Nós precisamos, na nossa jornada, na nossa caminhada, compartilhar, viver como aquilo. Cara, eu não estou fazendo apenas para essas coisas da terra. E nós precisamos parar de olhar para algumas coisas. E parar de criticar algumas coisas e colocar a mão na massa. Cara, eu vou ser a solução e não, né, o problema dessa casa. Porque Deus quer te usar. Sabe, querido, no meio de uma situação, o meu testemunho sempre Deus quer que eu fale isso. Num momento de igreja, que a igreja está muito difícil, né? Eu recebi uma palavra de uma reunião que teve. E essas pessoas não apenas falaram, eles escreveram. De todos isso. O pastor fez uma pergunta dessa equipe aqui, né? Quem que poderia ser o pastor dessa igreja? E não apenas eles falaram, eles escreveram. Um único de todos que estão aí, que não tem condições de ser um pastor, é o Milton. Eu recebi essa palavra na minha caminhada. E hoje, querido, eu vejo o que Deus tem feito através da minha vida na cidade de Pinhais. Porque Deus quer te usar. Deus quer que você seja a solução, não o problema, no seu reino, na sua obra, na sua jornada e na sua casa. Olhe para a sua vida, querido. Se não fosse Deus, se não fosse a oportunidade que Deus está te dando, será que você estaria aqui hoje? Honre, querido, a oportunidade que Deus está te dando. Seja a solução para a sua casa. Traga santidade, traga valores, traga princípio para dentro da sua casa, que vai nortear a sua família. Aonde um dia, querido, você possa ouvir do seu filho: eu sinto muita honra do meu pai. Eu sinto muita honra do meu filho. Uma das histórias que mais mexeu na minha vida, na minha jornada, na minha caminhada, é que quando eu me converti, meu pai, ele não, né, por ser um homem de muita tradição, essa questão, ele falou para mim, né, minha mãe, eu ouvi da boca da minha mãe, você não precisa mudar de igreja, né? Você não precisa mudar de religião para servir a Deus. Mas eu
senti um chamado de Deus, me converti, mudei a minha história, mudei a minha vida, né? E os meus pais começaram a ver mudança na minha vida. E logo que eu me converti, meu pai foi diagnosticado com um tumor no cérebro. E meu pai começou a sofrer e de repente eu comecei a levar os pastores para orar por ele, falar de Jesus por ele, mas ele nunca tinha tomado uma decisão. Né? E no momento, um leito de morte dele já estava bem debilitado. Um dia o Espírito Santo falou comigo: eu quero que você vá lá, fale com o seu pai. Né? E eu fui, debaixo da palavra de Deus, fui para trazer solução, ser uma resposta na vida do meu pai. E cheguei, meu pai estava muito debilitado, na cama. E eu chamei meu pai e falei: pai, é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha de eu estar indo na igreja? Ele olhou para mim e falou: filho, eu sinto muita honra de você. Aquele dia, meu pai liberou uma palavra de bênção sobre a minha vida. Eu pergunto para você, qual é a palavra que você tem liberado sobre a vida dos seus filhos? Qual é a direção que você tem dado para a vida dos seus filhos? Qual é a solução que você tem dado para a sua família, para a sua casa? E naquele dia, meu pai me abençoou para ser o que eu sou hoje. Querido, seja a resposta de bênção para a vida dos seus filhos. Naquele dia, meu pai falou: eu sinto muita honra de você. E eu peguei aquela oportunidade e eu falei: pai, é o seguinte, Deus me mandou a este lugar. Eu estou aqui. Isso, meu pai estava num sítio em Barra Velha, Santa Catarina. E eu aqui em Curitiba, e fui lá e falei para ele: pai, é o seguinte, as pessoas vêm aqui e falam de Jesus para o pai. Ora pelo pai. Mas o pai precisa tomar uma decisão. Eu trouxe a resposta. Eu trouxe a solução para a vida dele. E vim embora para Curitiba. Naquela semana, querido, ele levantou daquele leito, andou 4 quilômetros a pé, entrou numa igreja na Assembleia de Deus e entregou a vida para Jesus. E hoje, querido, depois de 1 ano, meu pai faleceu. Foi para a glória. Mas eu fui a solução para o meu pai. Quantas pessoas, querido, que querem que você tenha uma vida íntegra, um bom testemunho, né? Que caminhe em santidade, integridade, porque nós somos a resposta que o mundo precisa receber. Nós não estamos aqui por acaso, querido. Nós não estamos aqui nessa noite por acaso. Nós estamos aqui debaixo de uma direção de Deus. Nós estamos aqui porque Deus está nos dando uma oportunidade de ser a solução da nossa família, ser a resposta para a nossa família, ser a resposta para o nosso casamento, não a desgraça para a nossa família, para que a nossa herança, nossos filhos, não acabe de mão vazia. Não seja o perturbador da sua casa. Não seja aquele que traga, né, maldição para dentro da sua casa. Seja, querido, um agente de transformação dentro da sua família, dentro da sua casa. Seja um exemplo, seja um testemunho. Seja um homem ao qual, pai, você possa olhar para a vida do seu pai. Meu pai foi um homem íntegro. Eu fico imaginando, né, quando Noé falou para os seus filhos: vamos construir uma arca. Você está louco, nem chove. Mas, com certamente, os seus filhos dizem assim: nós sabemos quem é o nosso pai. Se o nosso pai falou, está falado. Se Deus falou com o nosso pai, vamos obedecer. Será que hoje, querido, nós podemos ouvir isso dos nossos filhos? Será que aquilo que nós falamos realmente, né, entra no coração, na vida dos nossos filhos? Será que você está sendo a resposta numa geração corrupta, numa geração, né, tantos conflitos, tantos problemas? Mas você é aquele que vai trazer solução para a sua casa, a resposta para a sua família, a salvação da sua geração, a salvação das suas finanças, a salvação, né, de tirar a sua família de um leito de maldição, de praga, de peste, de miséria. E dizer: cara, a nossa família vai comer o melhor dessa terra. A nossa família vai herdar as bênçãos de Deus. Nós vamos viver as promessas de Deus, porque nós estamos vivendo em integridade, em santidade. Aqui não entra maldição. Aqui não entra pornografia. Aqui não entra, né, adultério. Aqui não entra mentira. Aqui vai entrar as promessas de Deus para a nossa vida. Noé, ele construiu uma arca e salvou toda a sua casa. O que você precisa fazer para que as famílias colham todas as promessas de Deus? As bênçãos de Deus. Então, querido, nós estamos olhando no meio de um conflito, no meio de uma situação, de uma sociedade, né? Assim como nós vivemos na época de Noé. Estamos vivendo um tempo muito parecido, mas Noé trouxe a solução para a sua família. Ei, você tem a resposta para a sua geração. Você tem a resposta para o seu casamento. No nosso casamento não tem divórcio. Na nossa família não entrará essa maldição. Na nossa família não entrará o adultério.
Em nome de Jesus, porque os meus filhos não vão colher o fruto de um adultério. Eu vou ser a solução para a minha casa. Eu vou ser a resposta para a minha geração. Por mais que você viveu numa família debaixo de maldição, debaixo de praga, talvez você, né, até viu seu pai isso, mas na sua casa essa porta vai ser fechada. Eu vou ser a solução. Né? Maldição, né? Adultério, separação. Minha família não vai colher isso. Meus filhos não vão viver debaixo dessa praga e dessa maldição. Diante de conflito, nós sabemos, querido, né, o que é andar uma família, o que é levar uma família na terra prometida. Eu vejo para Noé. Né, quanto sacrifício para construir aquela arca. Não é fácil. Nós precisamos lutar, nós precisamos entender. Efésios capítulo 5, verso 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivam, que não sejam como insensato, mas como sábio, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe, querido, está aqui é uma grande oportunidade de nós alinharmos a nossa vida segundo os princípios da palavra de Deus. E eu declarar, eu tomar uma atitude, cara, na minha casa, nós não vamos viver debaixo de praga, de maldição, de miséria, que aquilo que o meu pai ou a minha família, né, viveu isso. Não, essa porta eu vou fechar, porque Deus te deu uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade de viver uma história de bênção e não de miséria, não de desgraça, não de fracasso. Deus é um Deus de misericórdia. Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Ou seja, querido, nós vamos construir a nossa casa, nós vamos ser a solução da nossa casa. Nós vamos praticar os princípios, a palavra, os mandamentos, né, que Deus tem para nós, porque vai vir as lutas, vai vir a dificuldade, mas a nossa casa, né, não vai passar por isso. Minha família não vai colher isso. Meus filhos não vão viver isso, porque você é um sacerdote do Senhor. 2 Coríntios 5:10, porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, por meio da igreja, nos relacionamentos. Nós um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Como eu comecei no começo dessa mensagem, nós vamos abrir um testamento. E Deus vai recompensar. Ou você vai receber pelo bem que você fez, ou pelo mal que você fez. Então, põe a mão no seu coração e diga assim: eu vou ser a solução para a minha casa. Eu vou ser a solução para essa geração. Eu vou ser a solução para a minha família, não o problema. Amém, querido? Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Existe promessa, querido, para aquele que vive em santidade. Existe promessas, existe recompensa, existe herança. Você não vai acabar de mão vazia se você entender que, né, para que nossa família não herde o vento, seja a solução, não o problema. Amém, querido? Terceiro e último, para que nós possamos entender. Eu quero orar por isso. Eu sinto Deus querendo liberar algo sobre a sua vida. Eu sinto uma unção de prosperidade sobre este lugar. Eu tenho convicção de uma grande colheita sobre essa casa. Eu creio, querido, que vocês estão vivendo debaixo de palavras proféticas. E o tempo de uma grande colheita está vindo. E Deus quer que você seja a solução, não um problema para essa grande colheita. Há uma unção que Deus quer liberar nessa noite de prosperidade. Uma lição de conquista, né? Eu amo, querido, eu sei que Deus me chamou para isso. Eu amo ver pessoas prosperar. Eu amo ver pessoas conquistar. Porque esse é o coração de Deus. Que você seja bem-sucedido, que você seja próspero, que a sua família seja uma família bendita. Aliás, querido, quando Deus chamou Abraão, Ele falou: vou te abençoar, e vou abençoar aqueles que te abençoarem, e através de você, todas a família da terra, inclusive nós, serão abençoados. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Deus não quer que você acabe de mãos vazias, Deus não quer que você viva na miséria, Deus quer que você viva a prosperidade, as promessas de Deus para a sua vida. Então, terceira coisa,
Cuide das suas emoções, fortaleça as suas raízes, construa uma história. Construa uma história. No final, querido, que nós vamos ver qual a herança que vamos receber. Você está construindo uma história? Nem sempre pregar e orar pela nossa casa é o suficiente. É preciso construir uma história e deixar um legado. Deixar um legado. Noé, né, foi um homem assim. Eu li uma frase, eu não sei se isso é uma frase ou uma oração de Lutero. Ele diz assim: Senhor, conceda-me força para trabalhar por aquilo que eu te peço em oração. Conceda-me força, Senhor, para trabalhar por aquilo que eu te peço em oração. Quantos aqui oraram para casar? Levante a mão e Deus te abençoa. Dá-me graça, Senhor. Né? Deus te concedeu algo. Deus te deu algo. Meu irmão, eu casei com 29 anos. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Como assim, pastor? 29 anos você casou assim. Irmão, beleza não é tudo. Né? Nós precisamos olhar para isso. Né? Eu tive que vencer a timidez. Mas hoje eu preciso, Deus me deu algo. Deus me abençoou. Eu preciso de força para trabalhar por aquilo que Deus tem colocado na minha mão. Essa é a oração de Lutero. Né? Eu preciso construir. Nós estamos construindo uma história. Né? Gênesis capítulo 6, verso 9 diz assim: eis a história de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Como que você vai ser lembrado? Qual a história que você está escrevendo? Nessa casa, no reino, na sociedade, né? Nós não sabemos o que dia é amanhã, o que acontecerá amanhã, mas como você vai ser lembrado? Como os seus filhos vão lembrar de você? Essa é a história do meu pai. Eu contei a história do meu pai um pouco, né? Mas qual a história que talvez a aba vai contar sobre você? Né? Perdemos muitas pessoas aí nessa pandemia, né? Graças a Deus estamos aqui. Por quê? Porque Deus ainda tem uma história para escrever através da sua vida. E o texto diz: eis a história de Noé. Todos nós, querido, estamos construindo uma história. Todos nós estamos deixando um legado, ou para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa sociedade, e acima de tudo, querido, na igreja que pertencemos. Neste lugar, né, nós precisamos entender que nós vamos ser lembrados. Noé estava construindo sua história com integridade, sendo justo, tinha uma intimidade com Deus. Diante da sua família e diante da sociedade, principalmente diante de Deus. Um dia, querido, como eu li o texto, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós precisamos entender de que forma estamos construindo. Como você está construindo a sua história na sua família, na sua parentela, né? No seu trabalho, na sua cidade e também na sua igreja, que é a família de Deus. Sabe, querido, você constrói uma história, né? Cria raiz quando você pratica princípios. Princípios tipo humildade, reconhecer que erramos, falhamos, precisamos voltar, querido, aos princípios, voltar aos valores, perdão, querido, é algo que nós vamos construir, generosidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o principal lugar para você exercer generosidade é na sua família, é na sua casa, né, diante da sua família. É expressar generosidade para os seus filhos, para a sua esposa. Né? Nós precisamos, querido, entender que o lugar mais precioso, onde nós sabemos que temos a casa de Deus, né? Servimos aqui, ofertamos aqui, mas preste atenção nisso, querido. O lugar onde você precisa ser mais generoso é na sua família. É na nossa família. É nos nossos relacionamentos familiares. É como nós lidamos com nossos filhos. Generoso, eu não estou falando apenas na prosperidade, em questão financeira, mas hoje eu vi um testemunho de uma moça, ela falou assim: eu nunca ganhei um abraço do meu pai. Nunca ganhei um abraço do meu pai. E às vezes a gente abraça tantos barbudos aqui na igreja, não é verdade? Na nossa casa, nós não somos generosos no abraço, no amor, na alegria. Querido, você está construindo uma história com seus filhos, com a sua esposa.
Essa é a história de Noé, um homem íntegro, justo, com intimidade com Deus. Seja generoso no amor dentro da sua casa. Às vezes a gente faz tanto para fora, esquece que a nossa casa precisa disso. E essa menina falou assim, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Mas um dia eu cheguei diante do meu pai, estava muito triste, e eu pedi para o meu pai, pai, me dá um abraço. Foi o único abraço que eu recebi do meu pai. Eu não tenho filho biológico. Tenho 27 anos de casado. E às vezes, querido, eu tenho vontade de pular no pescoço de alguns pais que não honram seus filhos, que não abraçam seus filhos, que não são generosos em amar, em brincar, em ter mais tempo com seus filhos. Isso dói no meu coração. Porque, querido, nós precisamos ser generosos em tudo dentro da nossa casa. Nossa esposa. Né? Às vezes você quer, querido, né, que a sua esposa seja bonita, isso, aquilo. Mas o que você tem contribuído? O que você tem feito para que a sua esposa se torne algo melhor? Que história você está escrevendo nos seus relacionamentos? Generosidade, gratidão. Gratidão, querido. Né? Olha aí, irmão, você casou, Deus te tirou do caritó. Né? Olha a esposa que Deus te deu. Não é verdade, querido? E como eu falei, eu casei com 29 anos de casado. Assim, imagine, querido, eu pedi algo para Deus, Deus me dá força para trabalhar por aquilo que o Senhor me deu. Algo que Deus te abençoou, que Deus te tirou, querido, não é? O que seria de você se não fosse a sua esposa, sua família? Mas que história você está, que legado você vai deixar para a sua casa, para os seus filhos? Amém? Sabe aonde você vai criar uma história com a sua família? Na mesa. Na mesa. Sabe, querido, eu li sobre os judeus, eles falaram, sabe que quando você vai falar algo importante para uma pessoa, o judeu que eles fazem, você não pode falar em pé. Quando você quer falar, eu quero falar algo importante para você, e você falar para ele assim, não, tudo bem, pode falar. Quando você fala em pé, isso é uma desonra. O lugar, os princípios, os valores mais importantes da minha vida, querido, que Deus deixou uma história para a minha vida, foi na mesa da minha casa. Né? Você quer levar valores para os seus filhos, você quer deixar uma história para a vida dos seus filhos, querido, é no relacionamento da mesa da sua casa. É na sua mesa, não é na frente da televisão, não é de qualquer jeito, mas é sentar. Mesa é um lugar onde, querido, a presença de Deus está. E seus filhos vão ser impactados com isso. Sabe aonde você vai criar raízes com a sua família e construir uma história? No culto familiar. Querido, isso é algo que nós precisamos valorizar. Ter um tempo em família, um culto familiar. Sabe aonde você vai criar raízes e construir uma história? Na família de Deus, que é a igreja. Nas células, né, nos grupos que não é pequeno, ministério da igreja. E acima de tudo, querido, sabe aonde que nós vamos construir uma história? Servindo. Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Mais e mais. Porque se você só traz problema para a sua igreja, para a sua casa, para a sua família, você vai herdar o vento. Você vai acabar de mãos vazias. E eu creio que não é isso que você quer. Eu creio que você quer herdar as promessas de Deus para a nossa vida. Nós voltamos, Provérbios 11, 29. O que perturba a sua casa herda o vento. Outra versão, o que perturba a sua família acabará de mãos vazias. Mas nós precisamos viver isso. Você quer viver as promessas de Deus? Cuide do seu caráter. Seja a solução e não um problema. Construa, né, a sua história. Para isso, cuide do seu emocional. Você precisa ser a solução, querido, para a sua casa. Você precisa ser a solução para essa sociedade. Eu creio que esse é o maior chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Noé era um homem que andava com Deus. Tinha integridade, santidade. E toda a sua casa foi abençoada. Você, querido, vai trazer as promessas para a sua família, para a sua geração, para os seus filhos. Você recebe essa palavra? Né? Então vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Eu sei que nós não estamos aqui por estar. Você foi escolhido por Deus para estar aqui nessa noite. E eu creio que talvez sempre nós há espaço para melhorar. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Né? Eu sei que Deus quer liberar algo, né, de provisão nessa casa, nessa noite, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu creio, querido, que Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância.
E essa palavra falou ao seu coração. Se você precisa, né, receber um toque de Deus, se você precisa se posicionar em algumas coisas, algo que o Espírito Santo falou ao seu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se coloque diante de Deus. Deus, minha família não vai acabar de mãos vazias. Minha família não vai herdar o vento. Minha família vai viver debaixo das tuas promessas, das tuas provisões, dos teus milagres. Eu sei, querido, que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Eu sei que nós estamos aqui nessa noite para você se posicionar diante de Deus. Você sabe que você precisa consertar, você sabe que você precisa... O que você precisa é colocar um betume, assim como Noé colocou. Nada daquilo que é do mundo vai entrar para dentro da minha casa. Hoje é um dia de você tomar algumas decisões e de fechar portas, querido, que vão trazer desgraça para a sua família, que vão trazer desgraça para a sua geração, para os seus filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu estou aqui porque Deus está neste lugar. Será que nós podemos cantar uma canção? Amém? Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Abra o teu coração, fale com Deus, Ele está aqui. Fala com o Espírito Santo, fala aquilo, alinha aquilo que você precisa alinhar. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração contrito. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a história da sua casa. História Deus tem pra mim. Aleluia, eu creio. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Nós queremos, Senhor. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Eu queria nessa noite, querido, que os pastores da casa, não sei, pastor Adilson, sabe, aqueles que são liberados, pastor Marcelo, nós podemos abençoar esses homens e declarar que Deus tem uma nova história. Que Deus quer que a sua casa herde as promessas. Eu profetizo. Enquanto nós adoramos, pastores dessa casa, nós vamos impor as mãos e abençoar. Eu creio que o Espírito Santo quer liberar provisão, milagres, unção, sabedoria sobre a sua casa. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Pra nós Ele tem. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi
pedido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra nós. Um novo tempo Ele tem pra nós. Tudo aquilo que pedido foi, ouviremos de sua boca, eu te abençoarei. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra nós. Um novo tempo Ele tem pra nós. Tudo aquilo que pedido foi, ouviremos de sua boca, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Aleluia. Se você já recebeu a oração, querido, volte para o seu lugar, crendo que Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus abençoador, galardoador daqueles que o Te buscam. abençoo, o Senhor nos abençoa com uma nova história, uma nova história, Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pediu Aleluia. foi. Eu sinto de Deus. Eu quero fazer mais uma oração. Eu creio, querido, que há uma unção de prosperidade sobre a minha vida e Deus quer liberar sobre a sua. Eu sei que Deus é um Deus, porque eu mais oro, Deus dá uma ideia, dá uma estratégia para que o teu povo venha prosperar. Coloque chaves, Pai, sobre a vida dos seus filhos. Faça assim com a sua mão. Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome. E os teus filhos não estão andando como nessa, desperdiçando a oportunidade. Eles estão aqui porque eles agarraram essa oportunidade de um dia na sua casa. Eu oro por provisão, eu oro por milagre, eu oro por graça, empresários, Pai, nessa casa. Que eles venham ser homens, Pai, que vão sustentar o teu reino pela grande provisão de milagres extraordinários. Eu oro para que você dê ideias, estratégia para cada um individual, para que eles possam viver, Pai, uma família bendita, uma família próspera, cheia dos recursos do céu. Abre, Senhor, nessa noite a janela do céu e derrame bênção sem medida sobre a vida dos seus filhos. Nós declaramos que a tua palavra diz, Pai, que nós veremos a diferença daquele que serve a Deus para aqueles que não servem. Eles estão aqui te servindo, te adorando, e que a recompensa venha do alto. Que essa noite seja conhecida como a noite de milagres, Senhor. Que vários testemunhos de provisão, de negócios extraordinários. Essa casa precisa dos teus recursos. Abençoa os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Você pode aplaudir ao Jesus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. Amamos Jesus, amamos o teu amor. Aleluia. O que mais nós precisamos, querido, é não sair deste lugar. Puxa, eu fiquei curioso de saber por que a igreja de Pinhais, Alcance de Pinhais, está no Guinness Book. Não vou responder a pastora Dilson, né? A igreja de Pinhais está no Guinness Book porque tem um pastor mais bonito da galáxia. Então Deus te abençoe e fica na paz, querido.